Leoninos e leoninas do meu coração, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Se não é a sua primeira vez, gratidão infinita por estar de volta. Leoninos, hoje eu vou fazer uma leitura para vocês, intuitiva, coletiva, para o mês de novembro de 2025. Uma leitura geral não vai ressoar com todo mundo, portanto, pegue somente aquilo que ressoar com o seu momento. Combinados? Bora lá, já te convido a respirar fundo, trazer mente, corpo e espírito pro aqui, pro agora, para que a gente possa se conectar com a nossa alma, com o nosso corpo, e entender quais são as respostas, quais são os conselhos, direcionamentos que a espiritualidade traz para este momento. Olha isso! Uau! A roda da fortuna com o 9 de copas. O que falar dessa energia? Junto com a energia da justiça e a energia dos enamorados. Leoninos, é uma questão aqui de faça um pedido, sabe? O que você tem guardado no seu coração há muito tempo? Qual é a injustiça? Existe uma promessa, sabe? É como se fosse uma promessa. Existe uma promessa para a sua vida para novembro. E aqui eu posso estar falando de todos os âmbitos da vida, né? Porque eu tenho 3 arcanos maiores. Ou seja, que traz uma mudança que vai transformar a minha vida, que vai transformar a minha história, entende? E a questão aqui, o mais importante, é eu confiar em mim mesmo. Eu confiar nos meus processos, eu confiar na minha intuição, eu confiar que tem um cãozinho aqui, né, junto com o mago, vamos dizer assim. Existe uma proteção, sabe? Esse cão, ele representa proteção, ele representa amizade, ele representa conforto, ele representa um apoio espiritual ali com você. E a energia que eu sinto é uma energia de muito empoderamento, você se alinhando e associando a sua energia e a sua história com algo que de fato traz prosperidade, sabe? E prosperidade, Leonino, nem sempre a gente está falando sobre riquezas materiais, tá? Prosperidade, ser próspero, ser abundante, é quando você encontra dentro de si os recursos para co-criar a realidade que você gostaria de viver. Entende a que nível a gente está falando? É profundo, é um nível de entendimento aonde eu encontro paz, equilíbrio, conforto e consigo fazer com que a roda gire. Às vezes sem fazer qualquer movimento que seja, sabe? Existe uma questão aqui, o 6 de copas, o 6 de copas não, perdão, a carta número 6, a carta dos enamorados, ela traz muito, me vem uma referência aqui ao 6 de copas, não sei porquê, mas ela traz muito uma questão de uma promessa, um contrato, algo que você se preparou por muito tempo para vivenciar, sabe? E o 6 de copas, ele traz, não está aqui na sua leitura ainda, mas eu sinto essa energia, ele traz muito uma questão de você fazendo as pazes com você mesmo. E quando eu tô de bem comigo, eu tô de bem com a vida e eu tô de bem com tudo e todos que estão ao meu redor, entende? Muitas vezes é difícil entender isso, nessa profundidade, que estar de bem comigo mesmo faz com que eu esteja de bem com tudo e com todos ao meu redor. Porque muitas vezes eu não entendo nem porque não tô de bem comigo mesmo, entende? Existe uma... Vamos entender aqui um pouco mais, mas existe uma profundidade, existe um equilíbrio emocional, existe um... Posso estar falando aqui de você se tornando a pessoa que você sempre quis ser. Mas não é que as coisas vão mudar assim do nada, sabe? É porque já existe um processo sendo feito por você há muito tempo. Oito, 6, 14, 24.
2 e 4, 6. E 9, 15, 6. Tá aqui, tá explicado a energia do 6 de copas, né? Vamos entender aqui o que mais, Leonino? Três cartas, por favor. Ó, a gente tem a carta da Rainha de Ouros, o 9 de Paus e o 8, a carta da Força. Eu tô entendendo aqui, 8 e 9 dá 17. 17 é a carta da Estrela, que eu resumo na carta da Força de novo. A carta da Rainha de Ouros, eu tô entendendo aqui a energia para poder ser um pouco mais claro, porque o que eu vejo aqui é eu não andei até aqui para desistir. Eu não andei até aqui para desistir agora. Sabe essa música? É isso que me vem. É como se você conseguisse ter parte da materialização das coisas que você gostaria ou que você sonhou em algum momento ter e viver, mas em determinado momento, a carta do 9 de Paus com a carta da Força fala que agora é hora de lutar por algo maior, que é a sua própria você mesmo, sabe? A sua própria são as particularidades da sua própria história, da sua vida, digamos assim. Existe uma questão aqui. Posso estar falando de você encontrando pessoas mais alinhadas com a sua jornada de vida? Sim. Pessoas que podem te ajudar a trazer estruturação financeira? Sim. Mas o que eu sinto é muito de você entendendo que o mais importante não é o sonho em si, não é a materialização, não é o ter, sabe? É como você se sente dia após dia no decorrer desse processo. É uma leitura muito, não é para todo mundo, assim, não é um entendimento que se faz muito claro, digamos assim, sabe? Porque quando a gente fala de individualidade, porque é o que eu vejo aqui, individualidade, um processo de você se autoconhecer, um processo de você romper padrões, um processo da vida de colocar no lugar que você um dia sonhou estar, mas não é exatamente como você esperava que fosse. Mas é bom, entende? As coisas não são exatamente como você esperava que fosse, mas continuam sendo muito boas. Posso estar falando aqui de serem muito melhores do que você esperava. Né? O 9 de copas com a carta da roda da fortuna traz o grande sol. Algo melhor do que você esperava. Leonino, eu vou ser um pouco cauteloso nas minhas palavras, para que isso não fique. Mas eu posso estar falando de você se apaixonando. Mas se apaixonando por uma versão de si mesmo que não se preocupa tanto com a opinião dos outros, uma versão de si mesmo que não é tão apegada, mas, sabe? Existe uma mudança. Mudança clara, né? A carta da Roda da Fortuna com a Justiça é uma mudança muito clara. Existe uma mudança, mas uma mudança de posicionamento, uma mudança de sentir, uma mudança de entendimento, uma mudança de como eu olho para as coisas a partir de agora, sabe? Você encontrando questões na sua vida profissional, mas eu vejo aqui uma questão
na vida profissional, não só profissão. Eu posso estar falando de coisas que você faz dentro da igreja, na espiritualidade, você se aproximando de coisas, porque a gente tem o 3 de ouros com o Papa, né? Que vão te dar visibilidade, mas não necessariamente precisam ser um trabalho, sabe? Algo árduo. É algo que você faz, é um trabalho a ser feito, digamos assim, mas que te traz prazer. Prazer espiritual também, de ser quem você é, entende? E te traz também reconhecimento, né? Porque a carta do Papa, o Papa é quem é visto, né? E na sequência os enamorados novamente. Existe uma questão de, por exemplo, eu busquei muito tempo viver a minha vida dessa forma e de repente eu entendo que eu posso ser muito mais. Que eu não preciso estar limitado a isso, sabe? Que a única coisa que me limita são os meus próprios julgamentos. Porque quando eu não me julgo a respeito do que eu faço, o julgamento do outro tem zero importância. O julgamento do outro só cabe na nossa história quando a gente se julga primeiro. Entende? Aqui tem uma questão, a gente perde muito tempo falando, você é preto, você é branco, você é gay, você é do candomblé, você é da igreja católica, você gosta de santo. A gente perde muito tempo com bobeirinhas que não fazem o menor sentido, sabe? Não agregam em nada para a nossa vida e para a nossa história. E aqui é como se houvesse essa transformação. Você guiando, a carta da força, ela me traz muito você guiando a si mesmo, né? Carta da força, leonino, estou falando para a leitura de Leão. Você guiando, domando o seu próprio leão interno, entende o que eu quero dizer? E domando o seu próprio leão interno é domando a opinião do outro, domando, é essa a palavra? Domando padrões, tendo a perspicácia para entender de fato aquilo que agrega para a sua vida, entende? Porque existe aqui uma preocupação. Eu estava comendo um biscoito, meus dentes estão tudo sujos. Existe uma preocupação. Existia, né? Uma preocupação em fazer parte de alguma coisa, sabe? Só que a gente é individual. Somos um. A gente vem sozinho e morre sozinho. Né? Corpo, matéria. A nossa alma está aqui canalizada no nosso centro energético, no nosso corpo. Quando eu falo vir sozinho, é sobre você ter a sua individualidade, entende? Sozinho a gente não faz nada, não leva para esse lado, tá? Sozinho a gente não faz nada, a gente precisa de pessoas para tudo. A gente precisa de pessoas para continuar aprendendo. As pessoas são reflexo de quem somos, né? O espelho, são os relacionamentos que nos ajudam a crescer, a melhorar. Que energia linda! Obviamente que com tudo isso a gente está falando de cura, né? Porque se eu paro de julgar o outro é porque eu estou parando de me julgar. E se eu paro de me julgar, o julgamento do outro não tem importância sobre a minha vida, entende? E isso traz cura em muitas áreas. Isso traz cura de muitas maneiras. Vamos ver aqui o que mais? Não desiste de você, tá? O 9 de paus no centro aqui, ele me traz muito uma questão de não desiste de você. Não desiste de acreditar que a sua maneira de viver a vida é importante, ela importa, entende? Mesmo que é diferente de tudo e de todos, é a sua maneira. E se eu gosto de você, quem gosta de você vai gostar de você além das expectativas, entende? Eu vou gostar de você por você ser quem você é. Eu não vou gostar de você só quando você supre as minhas expectativas, só quando você faz aquilo que eu acho que é certo, entende?
Se eu gosto de você e ponto. Isso deve ser suficiente. Não desiste dessa jornada toda que se apresenta. Muitas vezes pela solitude, por não ser compreendido, sabe? Ainda bem que as pessoas não te compreendem. Ainda bem. É a sua diferença que te faz único. É a sua diferença que te faz única, tá? A carta do condicionamento, eu acho que essa carta caiu na última leitura de vocês, não foi? A carta da aventura e a carta da paciência. Essas cartas caíram também para Virgem, se eu não me engano. Se você tem Virgem forte no seu mapa, dá uma olhadinha na leitura de Virgem, pode ter uma mensagem complementar para você. Leonino, a gente só consegue... Essas cartas, elas confirmam muito do que a gente já vinha falando sobre você ser diferente dos demais. Não tem como caber, não tem como ser igual, não tem como pertencer o tempo todo. A nossa individualidade tira o nosso pertencimento, sabe? E é só não pertencendo, é só no vazio que a gente consegue se aventurar em qualquer lugar, a gente consegue entrar em qualquer porta, a gente consegue entrar em qualquer ambiente, a gente consegue ser humano em qualquer circunstância de vida, entende? Que isso é o mais importante. Aqui pede um pouco de paciência com os seus processos, no sentido de as coisas elas vão mudar, né? Aqui é uma mudança que é inevitável, mas é uma questão que também vem acompanhada de passo a passo, sabe? Não é que tudo vai mudar de uma única vez, não é que você vai ter uma experiência sobrenatural que vai mudar tudo de uma vez, não. Às vezes você vai participar de algum evento, vai viver alguma experiência que vai te trazer uma energia diferente, mas você vai continuar voltando para sua casa, vai continuar voltando para o mesmo ambiente, vai continuar se relacionando com as mesmas pessoas, entende? Então é um processo que vai sendo construído dia após dia, tá? É um processo que vai sendo construído aos poucos. É um processo que quanto mais você se permite se aventurar, entregar a sua humanidade, entregar o seu serviço, quanto mais você aceita a vulnerabilidade, o outro, nessa experiência da vida, né, de troca, de compartilhar, tá todo mundo aprendendo um com o outro. Ninguém tá aqui só para ensinar, tá todo mundo aprendendo e ensinando, entende? Isso é equilíbrio. E quanto mais você se entrega a esse fluxo de aprendizado, de buscar novos conhecimentos, de buscar novas situações, mais você adquire o seu poder, mais você adquire a sua individualidade, a sua essência, que isso é o seu propósito, entende? Quando você está vivendo a você mesmo, a sua vida da maneira como você gostaria, é quando você está mais alinhado e mais perto da sua alma, do seu propósito. Vamos pegar aqui com o Oráculo da Natureza uma carta? Viraram duas. Ó, a carta das férias e a carta faça algum exercício. Duas cartas que trazem vida, né? Fazer exercício nos faz sentir vivo, é onde a gente sente o batimento do coração, onde a gente sente o corpo, onde a gente sente vida. E relaxar, férias, digamos assim, é onde a gente se permite experienciar novas culturas, novos lugares, novas pessoas, novas comidas, de um modo geral. A carta das férias, ela traz muito esse experienciar do algo novo. Porque normalmente quando você tira férias, você sai da sua zona de conforto, você sai da zona onde você cria e foi criado, ou então é onde você vai para experienciar coisas novas, sabe? É onde você se permite sair do mesmo. E aqui é como se permita conduzir a sua vida nessa direção, entende? De buscar novos lugares, buscar novos conhecimentos, buscar situações que continuam te alimentando e trazendo vida.
Existe muita vida a ser vivida aqui. A gente tem vários arcanos maiores que falam de vida, de posicionamento, de você acreditando no seu próprio potencial, entende? Vamos pegar aqui para a gente encerrar, Leonino, uma carta, mensagem final com o oráculo Terapia dos Anjos. Mensagem final, por favor, para o signo de Leão. Problemas com vida passada. Muito dessa situação está baseada em uma vida que você teve. Peça aos seus anjos por ajuda para relembrar, deixar ir, aprender e curar as suas experiências anteriores. Aqui a gente está falando de questões de vida passada. Essa carta é muito linda porque ela traz uma conexão com não só com o ser humano, ela traz uma conexão com algo maior, sabe? É como se a gente... Quando a gente fala de vida passada, né, existem outras teorias da física quântica que fala da gente viver vidas paralelas. Não é como se eu estivesse vivendo uma vida, que eu tivesse uma vida passada. Eu vivo em várias dimensões, em várias circunstâncias, vidas paralelas da minha própria experiência, entende? E quando eu falo de vidas passadas, eu falo de experiências em uma outra dimensão, em outro plano vibracional, digamos assim, aonde essas experiências me ajudam a cada vez mais me conectar com algo mais alinhado ao amor incondicional, a energia de Deus, a energia da criação, né? A energia da Pachamama, da Mãe Terra. E aqui eu posso estar falando com pessoas que em muitos momentos, em muitos outros planos dimensionais, em muitas outras vidas anteriores, enfim, existem coisas que não foram resolvidas. Por exemplo, você teve a oportunidade de ser um grande mestre espiritual em alguma outra vida e isso não foi possível. E agora você tem a oportunidade, você tem mais direcionamento, você tem mais, sua consciência está mais expandida para que você consiga acessar este lugar, entende? Então é buscar, ou eu posso estar falando também de você em vidas anteriores, por exemplo, você foi um grande mestre espiritual, digamos assim, ou então um grande mestre, porque aqui a gente tem questão de visibilidade, né? Você foi uma pessoa de grande influência, digamos assim, numa vida anterior, e essa influência te causou algum bloqueio, te causou alguma restrição, não é restrição a palavra, te faz repelir, sabe? Te faz afastar esse chamado de novo. Porque você teve alguma experiência que não foi satisfatória, digamos assim, que não foi muito alinhada. Só que essa oportunidade é justamente para curar isso, entende? Para curar essa experiência que foi vivida anteriormente. Por isso que a vida vai te colocar em lugares, em situações onde você vai ter a oportunidade de se posicionar novamente, de ser alguém elevado no meio que você vive, tá? Leonino, essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Gratidão infinita pela sua presença. Já te convido a se inscrever no canal, a curtir, a comentar, a compartilhar esse vídeo. A sua troca, a sua energia de troca, a sua interação é muito importante e muito, muito bem-vinda. E é isso. Gratidão mais uma vez, um excelente novembro de 2025 e a gente se encontra numa próxima leitura. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.